E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Enche os Olhos. Hoje a gente vai se aventurar num tema que, vamos combinar, é o suprassumo da nossa fé. É isso aí. Relacionamento íntimo com Deus. Descobrindo seu cuidado incomparável. Nossa, que tema, hein? E olha, o material que a gente separou para você hoje é de primeira. É mesmo. Tem dicas práticas, análises profundas, estudos bíblicos e até umas perguntas e respostas que todo mundo sempre tem, sabe? Legal. Tudo pra gente entender como ter esse relacionamento pessoal íntimo com Deus, indo além daquela visão tradicional. Demais. E sabe o que me fisgou logo de cara? Aquele lance de Deus tá sempre presente, sabe? Ele não é um cara distante, sabe? É. Ali a nossa vida. Tipo, como a gente às vezes imagina. Pois é, o texto coloca Deus como um pai que tá ali do nosso lado, sabe? Que se importa com cada coisinha da nossa vida. Sei. Tipo, você já leu aquele trecho que fala que Deus nos conhece até melhor do que a gente mesmo? É isso. Qual parte que eu vi falar? É de pirar o cabeção. Então tem uma parte que usa a analogia de um pai que saca as necessidades e as preocupações do filho, mesmo quando ele nem fala nada. Isso. É como se Deus pudesse ler nossos pensamentos e sentimentos mais profundos, sabe? Caramba, que forte. É como se ele tivesse sempre ali, de braços abertos, pronto para ouvir, para dar um conselho, para nos guiar. E o mais legal é que essa intimidade com Deus, essa conexão que a gente cria com ele, tem um poder de transformar a gente por completo, né? Não, total. E a transformação rola porque nesse relacionamento a gente encontra um porto seguro, um amigo para todas as horas, mesmo quando a gente tá na pior. E o que mais me tocou foi a ideia de que Deus não fica nos julgando, sabe? Tipo, fez isso, você fez aquilo. Ele tá mais pra te acolher, te perdoar e te dar uma nova chance. Que alívio. É muito bom saber que não importa o que a gente faça, Deus está sempre ali para nos amar e nos ajudar a trilhar um caminho de crescimento. Com certeza. E o texto ainda destaca um ponto importante. Deus não fica só assistindo de camarote nossas lutas. Ele mete a mão na massa e nos ajuda a sair das enrascadas, às vezes de jeitos que a gente nem imagina. Verdade. Eu lembro daquela história de Jó, né? Quanta coisa ele passou, mas Deus nunca o abandonou. E sabe o que mais me impressionou? A maneira como o material fala das promessas de Deus. Não são só palavras jogadas ao vento, mas um guia, um mapa para a gente se orientar, principalmente quando as coisas ficam difíceis. O legal é que essas promessas parecem que foram feitas sob medida para cada um de nós, né? É como se Deus tivesse sentado e escrito um roteiro da nossa vida, com direito a todos os detalhes. Sim. E o texto fala da importância da fé para a gente viver essas promessas. Sem fé, fica difícil a gente enxergar a mão de Deus agindo na nossa vida. Com certeza. Obrigada. A fé é o combustível que nos impulsiona, né? E falando em individualidade, o material também destaca que a transformação espiritual é uma parada única para cada um. Verdade. Não tem receita de bolo, sabe? Deus trabalha com a gente de jeitos diferentes, usando nossas experiências, nossos desafios e nosso potencial para nos guiar. E é essa singularidade que faz a jornada de cada um ser tão especial, né? Cada um tem a sua história para contar e Deus usa essa história para nos moldar, para nos transformar. É como se Deus fosse um artista, esculpindo cada um de nós com cuidado e carinho, transformando a gente em obras de arte únicas. Que bela imagem. E sabe, essa ideia me leva a outro ponto importante do material. A importância da gente viver em sintonia com o nosso propósito. É aquele lance da gente ter uma missão especial aqui na Terra, sabe? Verdade. Tem até aquela frase no texto que diz: cada ser humano carrega uma missão única. Me arrepiei quando li. Eu também. E pra gente viver em harmonia com esse propósito, precisamos desapegar do controle. Confiar que Deus sabe o que tá fazendo e se entregar aos planos dele. Entregar o controle não é fácil, né? A gente gosta de ter tudo planejadinho. Mas quando a gente confia em Deus e se joga nos braços dele, a gente sente uma paz, uma segurança, uma confiança que não tem igual. Sem dúvida. É como se a gente finalmente encontrasse nosso lugar no mundo, sabe? E essa sensação é indescritível. Mas e aí como a gente faz para descobrir qual é esse tal propósito? Boa pergunta. E o material dá umas dicas bem legais, né? Ele fala da importância da gente se conhecer, de silenciar a mente para ouvir a voz de Deus, de prestar atenção nos nossos talentos e paixões e de ficar de olho nos sinais que ele manda. É como se a gente tivesse que se conectar com a nossa essência, com aquilo que faz a gente vibrar de verdade. E essa busca pelo nosso propósito não é fácil, né? Exige coragem, persistência e, claro, muita fé. Mas o texto garante que a recompensa vale a pena. Quando a gente encontra o nosso propósito e se dedica a ele, a gente sente uma plenitude, uma satisfação que não tem em nenhum outro lugar. É tipo a gente dá um sentido real para nossa vida, né? E essa vontade de encontrar um significado maior, de ir além do que a gente vê, é algo que está dentro de cada um de nós. Totalmente. E o texto lembra que essa busca, essa jornada espiritual,
é individual. Cada um tem o seu ritmo, o seu caminho. Não tem certo ou errado, melhor ou pior. O importante é a gente estar aberto para experimentar, para aprender, para crescer. E essa abertura, essa disposição para se jogar de cabeça, nos leva de volta à ideia da intimidade com Deus, né? Quanto mais perto a gente está dele, mais fácil fica ouvir a sua voz, entender os seus planos e trilhar o caminho que ele preparou para a gente. Exatamente. A intimidade com Deus é a chave para a gente desvendar os mistérios da nossa alma, para encontrar nosso propósito e para viver uma vida cheia de significado e realizações. Uau! Quanta coisa a gente já conversou, né? E olha que isso é só o começo. Verdade. A gente explorou várias ideias importantes sobre como ter um relacionamento íntimo com Deus. E na próxima parte a gente vai se aprofundar ainda mais nesse papo, beleza? Combinado. Mas antes de a gente ir, eu pergunto para você que está nos ouvindo. Se Deus realmente nos conhece tão profundamente, como isso muda a forma como você vive cada dia? Ótima pergunta para a gente refletir. Até a próxima. E aí, pessoal, de volta para mais um Papo Cabeça sobre a nossa conexão com o cara lá de cima. Na última parte, a gente estava falando sobre como Deus nos conhece de cabo a rabo, né? Verdade. E como isso mexe com a gente no dia a dia. E vimos como essa intimidade, essa conexão profunda com Deus pode dar um upgrade na nossa vida. Tipo, level hard, sabe? Total. Exatamente. A gente até bateu um papo sobre aquelas promessas divinas personalizadas para cada um, que nem um mapa pra gente seguir. E agora, vamos afundar mais nessa ideia de transformação. Lembra que a gente comentou que a transformação espiritual é tipo uma jornada única para cada um? Sim. Sei. E o material que a gente está usando como base hoje, ele fala bastante da importância de sermos nós mesmos nesse processo, sabe? Não tem fórmula mágica, caminho pronto para todo mundo seguir. Verdade. Cada um tem sua bagagem, suas experiências, seus perrengues, seus talentos. E Deus usa tudo isso para nos moldar, para nos lapidar. É como se ele fosse um artesão, pegando barro e moldando com cuidado, criando uma obra de arte única. E essa obra de arte é cada um de nós. Que massa essa comparação. E essa transformação, ela não acontece do dia para a noite, né? Não. É um processo, uma caminhada que exige paciência, persistência e, claro, fé. Muita fé. Com certeza. E o texto fala bastante da importância da gente participar ativamente dessa transformação. Não é algo que cai do céu, sabe? A gente precisa se entregar, se abrir, estar disposto a mudar, a crescer. É como se a gente estivesse dando a mão para Deus nessa obra de arte que é a nossa vida. Exatamente. E essa parceria com o Kashan, ele envolve várias coisas. O texto fala da importância da oração, da leitura da Bíblia, da meditação, do perdão, do amor ao próximo. Ou seja, são atitudes, ações que a gente pode colocar em prática no dia a dia para se aproximar de Deus e deixar ele trabalhar na gente. E sabe o que é mais legal? Essas ações não são só pra gente, sabe? Elas também impactam o mundo ao nosso redor. É verdade. Quando a gente muda por dentro, quando a gente se aproxima de Deus, a gente naturalmente se torna uma pessoa melhor. Mais amorosa, mais compreensiva, mais justa. E isso se reflete em tudo que a gente faz nas nossas relações, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. A gente passa a agir de forma diferente, a ver o mundo com outros olhos. É como se a gente irradiasse uma luz, sabe? Uma energia positiva que contagia as pessoas ao nosso redor. Exatamente. E essa luz, essa energia vem de Deus. É a sua graça agindo em nós, nos transformando, nos dando poder para fazer a diferença no mundo. E essa diferença pode ser algo simples, como um gesto de carinho, uma palavra de conforto, um abraço apertado. Isso. Ou pode ser algo maior, como um projeto social, um trabalho voluntário, uma atitude que inspire outras pessoas a fazer o bem. E o importante é que a gente se mova, que a gente haja, que a gente coloque em prática essa transformação que Deus está fazendo na gente. E o material também lembra que essa jornada de transformação não precisa ser solitária. A gente pode buscar apoio em comunidades, grupos de estudo, amigos que compartilham da mesma busca. Com certeza. A troca de experiências, o apoio, a partilha de dúvidas e descobertas enriquecem a nossa jornada e nos dão força para continuar. É como se a gente estivesse caminhando junto, lado a lado, rumo a um objetivo comum. Sermos a melhor versão de nós mesmos, como pessoas e como filhos de Deus. E essa caminhada ela pode ter momentos de alegria, de entusiasmo, de descobertas incríveis. Mas também pode ter momentos de dificuldade, de dúvida, de questionamentos. É normal a gente passar por esses altos e baixos na nossa jornada espiritual. Faz parte do processo de crescimento. E o texto nos incentiva a não desanimar diante das dificuldades. Sim.
a confiar que Deus está sempre do nosso lado, nos guiando, nos fortalecendo, nos dando suporte. E a gente também pode pedir ajuda quando precisar, né? Claro. Conversar com alguém de confiança, procurar um guia espiritual, pedir a Deus para iluminar nosso caminho e nos dar força para superar os obstáculos. E o mais legal é que a gente nunca tá sozinho nessa jornada. Deus está sempre com a gente, a cada passo que damos. E Ele tem um plano perfeito para nossa vida. É verdade. E esse plano não é algo rígido, imutável. Não. É um projeto que se adapta às nossas escolhas, às nossas decisões, às nossas atitudes. Deus nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de escolhermos o nosso caminho. Mas Ele tá sempre ali, nos dando dicas, nos orientando, nos mostrando as melhores opções. É como se ele fosse um GPS mostrando a rota para a gente chegar no nosso destino final. E essa rota pode ter uns desvios, uns atalhos, uns imprevistos. Mas o importante é a gente manter o foco no destino final, que é a união com Deus, a vida eterna, a felicidade plena. E para chegar nesse destino, a gente precisa trilhar o caminho do amor, da compaixão, da justiça, da verdade. Esses são os valores que Jesus nos ensinou, os pilares da nossa fé, a base da nossa vida. E o texto nos convida a colocar esses valores em prática no nosso dia a dia, nas nossas relações, nas nossas escolhas, nas nossas ações. Porque é através da prática do amor, da compaixão, da justiça e da verdade que a gente constrói um mundo melhor, que a gente transforma a nossa realidade, que a gente deixa um legado positivo para as próximas gerações. E essa transformação, ela começa dentro de cada um de nós. Começa com a decisão de buscarmos um relacionamento íntimo com Deus, de nos abrirmos à sua vontade e de nos entregarmos ao seu amor. E essa entrega, esse ato de fé, é o que nos garante a felicidade, a paz, a realização que tanto buscamos. É o caminho para a vida eterna, para a união com Deus, para a plenitude do ser. E é essa plenitude, essa felicidade completa, é o nosso destino final, a razão da nossa existência, o presente que Deus nos oferece de braços abertos. Basta que a gente se aproxime dele com um coração humilde, sincero, disposto a amar e a ser amado. E esse amor, essa força que move o universo, é o que nos transforma, nos liberta, nos cura, nos faz completos. E essa completude, essa união com o divino é nosso objetivo final, a razão da nossa existência, o presente que Deus nos oferece a cada dia. E esse presente, essa oportunidade de viver, de amar, de perdoar, de aprender, de crescer, é o que torna a vida tão especial, tão valiosa, tão digna de ser vivida com intensidade, com alegria, com gratidão. E essa gratidão, esse reconhecimento das bênçãos que recebemos a cada dia, é o que nos impulsiona a seguir em frente, a construir um mundo melhor, a fazer a diferença na vida das pessoas, a deixar um legado de amor e esperança para as futuras gerações. A gente está falando de fé, de entrega, de buscar um relacionamento mais profundo com Deus, né? Mas tem uma pergunta que fica martelando na cabeça. Como a gente sabe que está no caminho certo? Tipo, será que Deus está feliz com a gente? Nossa, essa é uma pergunta que me pega de jeito também. Mas o material que a gente separou para você hoje dá umas dicas para a gente entender isso, né? Sim. Ele fala da importância da gente prestar atenção nos frutos que a nossa vida está dando. É como se a gente fosse uma árvore e os frutos mostram se a árvore está saudável ou não. Frutos? Que tipo de frutos? Me explica melhor. Os frutos do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ah, tá. Agora eu entendi. Então, se a gente está vivendo em sintonia com Deus, se a gente está buscando a vontade dele, a nossa vida vai dar esses frutos naturalmente. Exatamente. A gente vai ser mais amoroso, mais alegre, mais pacificador, mais paciente, mais bondoso, mais fiel, mais manso, mais controlado. E esses frutos vão aparecer nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas. E eles vão ter um impacto positivo no mundo ao nosso redor. É como se a gente estivesse plantando sementinhas de amor, de paz, de esperança, por onde a gente passa. E essas sementes vão brotar, vão crescer, vão dar frutos e assim a gente ajuda a construir um mundo melhor. Um mundo mais justo, mais fraterno, mais harmonioso. Um mundo onde o amor de Deus seja a base de tudo. Falando em Deus, além de observar os frutos da nossa vida, o material também fala da importância de ouvir a voz de Deus. Mas como a gente faz isso? Ele faz com a gente, tipo, telepatia. Que nada. Deus fala com a gente de várias maneiras, através da Bíblia, da natureza, das outras pessoas, dos nossos sentimentos, da nossa intuição. É como se ele estivesse sempre tentando se comunicar com a gente, sabe? Nos orientar, nos guiar. A gente precisa ficar ligado nos sinais, né? Silenciar a mente e abrir o coração para ouvir a voz dele. Exatamente. Às vezes a voz de Deus é um sussurro, uma intuição, um sentimento, uma ideia que surge na nossa mente. E como a gente sabe que é a voz de Deus e não a nossa própria voz ou a voz do medo, da insegurança? O material fala da importância da gente pedir a Deus
para nos dar sabedoria, para nos ajudar a entender a vontade dele. E também fala da importância de procurar orientação com pessoas mais experientes na fé, com líderes espirituais, com mentores. Entendi. E tipo, pedir ajuda pra quem já tá na estrada há mais tempo, né? Isso aí. E a gente precisa lembrar que Deus não vai nos obrigar a fazer nada. Ele nos dá o livre-arbítrio, a capacidade de escolher o nosso caminho. Mas ele tá sempre do nosso lado, né? Nos guiando, nos aconselhando, nos mostrando a melhor direção. Com certeza. E a gente precisa confiar na sabedoria dele, na sua bondade, no seu amor incondicional. E se a gente se entregar a ele de todo o coração, se a gente buscar a vontade dele em primeiro lugar, a gente pode ter certeza de que está no caminho certo. E esse caminho, ele pode ter pedras no meio do caminho, né? Obstáculos, momentos de dúvida, de medo, de insegurança. É normal a gente passar por esses perrengues na vida, mas a gente nunca tá sozinho. Deus está sempre com a gente, nos guiando, nos fortalecendo, nos dando a sua paz. E a gente pode ter certeza de que se a gente não desistir, se a gente continuar caminhando, a gente vai chegar no nosso destino final. A união com Deus, a vida eterna, a felicidade plena. E essa felicidade, essa paz que não tem explicação, é nosso objetivo final, a razão da nossa existência, o presente que Deus nos dá de graça. Só precisamos abrir o nosso coração para receber. Que lindo! E com essa mensagem de esperança, de fé, de amor, a gente encerra nosso mergulho profundo de hoje sobre relacionamento íntimo com Deus, descobrindo seu cuidado incomparável. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso bate-papo, que ele tenha tocado o coração de vocês e que tenha inspirado vocês a buscar um relacionamento mais íntimo com Deus. E a gente se despede, mas fica o convite para você continuar essa jornada de descobertas, de transformação, de crescimento espiritual. A gente se vê na próxima, pessoal. Fica com Deus.